Meu Deus, não fazem isso. Até posso. Não, doutor Questionaste, permita-me ser. Por favor, vamos ouvir o colega está me doutor chamando de maluco, já não para sei com terminar. que intenção. Então o doutor Anselmo esqueceu que com a criação do Prajá, com a criação do PL, a maioria dos militantes da UNITA saíram da UNITA para esses dois partidos. O doutor Anselmo Condomula esqueceu muito sobre a UNITA, já o tema a seguir. Vamos falar da tá UNITA. bem. Pois, eu gostava Espero então que me dê a palavra, porque eu tenho muita coisa eu gostava de dar a palavra ao Anselmo em saber qual seria a solução. Bom, os sistemas, as alternativas políticas têm dois sistemas. Tem um sistema, o método convencional, e tem o método não convencional. E no convencional temos o método tradicional, que são as eleições, né? As eleições são o mecanismo por excelência de alternância no poder. Mas oferecem credibilidade às que estamos todos a realizar. Além quando não funciona esse método, as sociedades têm outro mecanismo. Qual? Têm as revoluções que resultam das convulsões sociais. Isso decorre da descredibilidade que ocorre, que advém dos órgãos, não é? Portanto, a maior parte dos países, se não todos, que depois resvalaram-se para uma revolução, os cidadãos primeiro foram mostrando um nível de absentismo às eleições muito grande e depois acabaram por começarem com convulsões sociais. E eu estou lembrado quando falei do professor Agostinho Santos. Pois, doutor, mas aqui vem uma pergunta importante. O cidadão nacional tem consciência disso? Tem consciência da importância do seu voto? O doutor Mabasa está a acenar que sim. Os cidadãos têm essa consciência. Aliás, os cidadãos não precisam esperar 5 anos para poderem destituir um presidente que defrauda as expectativas. Isso decorre da lei. Tanto em outras partes é considerado como impeachment, e nós temos aqui a destituição. O Presidente da República pode ser destituído a todo o tempo se tiver a defraudar as expectativas. Portanto, existem outros mecanismos que as sociedades podem exercer, e isso ocorre de forma natural. Nós até poderia ser assustador falar também, incluir nesses mecanismos os golpes de Estados. Os golpes de Estado, por mais que sejam contestados, por mais que sejam, que se evitemos falar disso, são mecanismos que muitos países utilizaram e até hoje estabeleceram governos. Um exemplo prático, o golpe de Estado não precisa ser por via armada, né? Basta defraudar as leis fundamentais do país, que você defrauda, que você aplica. Então o doutor está a defender isso? O golpe de Estado. Sim, no nosso país. Não, para o nosso país. Não, eu estou a explicar. Peço desculpas, não sou jornalista. Eu não sou daqueles que não aceitam questões que não sejam jornalista. Pergunta-me quantas quiser. Eu estou a dizer que os golpes de Estado estabelecem governos. Isso é um fato. Governos ilegítimos. Não, por que ilegítimo? Se nós, Angola, depois de Kabila ter ido ao poder de forma, por via do golpe de Estado, teve relações com Angola, veio para aqui, foi recebido... Era só para esclarecer os doutores. Não, como é que Angola recebe... Pelo princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros países. Como é que o governo angolano recebe um governo ilegítimo? Não, doutor Yancy, eu tenho respeito pelo doutor Questionaste, eu tenho muita consideração pelo meu colega, mas quanto a essa questão, peço desculpas, queria só pedir um ponto, para lhe interromper um bocadinho, peço desculpa por isso. Esteja à vontade. Quando defende que um dos elementos para destituir estados ou governos eleitos é o golpe de Estado, e dá exemplo de países africanos, quererá dizer que no nosso país isso deve acontecer, e se defende dessa forma, se defende golpe de Estado para o nosso país, então estaremos aqui a entender que o doutor Questionaste, que até é um jurista conceituado, muito competente, estará a cometer um crasso erro, um grande erro. Por quê? Primeiro é que o Estado de Direito e democrático não deve guiar-se por ilegitimidades.
Ok? Portanto, estará aqui a incentivar o doutor Anselmo Condomula, na qualidade de militante da UNITA, a pensar que, ao invés de ir às eleições em 2027, parta para um golpe de Estado, por exemplo, ou estará a incentivá-lo a tomar o poder ao invés de conquistá-lo? Toma banza, está bem. Temos que ter calma, pois. Está a receber a É palavra. nesse sentido. Bom, mas o que houve aqui para o doutor Mabanza é mesmo limitação na capacidade de interpretar, mas esse já não é meu problema, tem que perceber o que eu estou a dizer. Mas continuando, outro mecanismo que costumam ser utilizados são os golpes de Estado. Os golpes de Estado resultam de uma ruptura entre o sistema político implementado e as respostas necessárias à sociedade no geral. Pois, e agora coloco a pergunta no contexto angolano. Quem seriam os atores deste golpe de Estado? Não, os golpes de Estado são previstos. Nós temos agora, qual é o país, um rapaz muito... Não, o caso Angola, doutor. O jornalista está a ser claro. Eu chego lá. O único que está em condições de fazer golpe de Estado hoje em dia são os militares. Quem faz golpe de Estado são os militares. Tá? Portanto, eu falei das revoluções, falei do impeachment e agora estou a falar do golpe de Estado. Tem que perceber, são mecanismos que as sociedades encontram quando as instituições deixam de dar respostas legítimas às preocupações. É frustrante socorrer-se às instituições para obter resposta e não se consegue resposta. Os cidadãos acabam por socorrer-se a outros mecanismos. Isso é um facto, existe. O doutor Mabanza disse, dei exemplo do Congo, disse é um governo ilegítimo. É um governo legítimo que depois estabeleceu boas relações com o governo angolano. Agora temos esse jovem no Burkina Faso, como é que chama mesmo? Ibrahim, que Angola já criticou, mas cedo ou tarde vamos ter que estabelecer relações com ele. Em 1975, o que o atual poder político fez é um golpe de Estado, percebe? Como é que o MPLA chegou ao poder em 1975? Foi por via de golpe, golpeou os outros concorrentes, quebrou acordos e chegou ao poder por via da força. Tá? Só para dar um exemplo. Não, só depois não proíbam também ir buscar a história. Hein? Pronto. Então, eu estava aqui a mostrar que o mecanismo das eleições é um mecanismo por excelência para se concorrer às eleições, mas esse tem que ter mesmo aqueles ditames da democracia que foram estabelecidos universalmente, que é livre, justo e transparente. Se nós não conseguirmos garantir a lisura do sistema eleitoral, o que vai acontecer é que os próprios cidadãos vão ter que arranjar mecanismos alternativos, que as revoluções costumam ser uma delas. Isso aconteceu em Cuba, e as revoluções são de vários tipos, né? Temos revoluções políticas, revoluções tecnológicas, revoluções econômicas, e aqui estamos referindo à revolução política, porque o cidadão chega a uma altura, ele percebe que já as instituições não lhe satisfazem, as suas apetências não são resolvidas por essa via, e optam por outra. E os golpes? Os próprios militares. Os militares são os garantes da salvaguardada da integridade física de um país. Permita só, para lhe ajudar na sua tese. Vamos encerrar este para não equivocar, para não dar sua razão aí ao nosso Mabanza, vejamos o que aconteceu na Tanzânia e no Uganda. Mas porque não merece razão. É que alguém que perdeu as eleições, a única forma que teve que fazer é obstruir o processo, perseguir os seus opositores e consagrar-se no poder. Esse é golpe também. Os golpes de Estado, não só aqueles que são militares, mesmo aqueles que também são institucionais ou até constitucionais. Quer dizer, quando você vê alguém permanentemente preocupado de ficar no poder, e como pode acontecer aí o teu partido, então não é exemplo. Não é exemplo. E não nos venha aqui justificar, não nos venha aqui citar que nós estamos aqui para fazer golpe de Estado. Nós estamos a dizer, vamos para as eleições. Eu só aproveitar esse parágrafo. Eu não sei quem é que faz os recortes do nosso espaço depois publica. Eu precisava... É um anônimo, não sei, está identificado. Que não faça cortes e dizer Dr. Alberto Queixinacho defende o golpe de Estado em Angola. Não é identificado. Mas é assim, fiquem tranquilos, que eu também nem acusei os colegas. Aliás, é um debate. Meus colegas, é o seguinte, em Angola, só para terminar, 100 segundos, Dr. Anselmo Condomula e Dr. Queixinacho, em Angola não tem razões para que ocorram situações de convulsões sociais. Primeiro,
O MPLA, o partido que está a sustentar o governo, faz de tudo para que exista situações de tranquilidade, da ordem e tranquilidade sociais, da paz. Vou já terminar. 50 anos depois, acha que vou já terminar. Não, o MPLA começou a estruturar o sistema financeiro, o sistema da saúde, o sistema do ensino, a partir de 2002, depois do término da guerra fratricida entre irmãos, não é? Estava do outro lado a UNITA e depois do outro lado o governo e se gladiavam com motivos que não precisamos aqui colocar à baila. Mas depois dali o país começou a ter a paz efetiva e só assim é que o MPLA, na qualidade do partido no poder, apoiando o governo, ajudou a reconstrução das estradas, colocando pilares da nossa economia. Assim também colocando sistemas de reforma tanto na educação assim como na saúde. Sim, e hoje nós temos. Deixa eu terminar. Hoje nós temos um sistema de saúde com muitas estruturas. Me responde uma questão. As mortes de julho deveu-se a quê? Não percebi. As mortes que aconteceram no mês de julho de 2025. Respondo-lhe já. De 2025. Deveu-se a quê? Certo. A meu entender é que houve incitamento à violência da parte de várias associações, inclusive de alguns partidos políticos. Como é que você... deputados que não falta da capacidade para resolver. Faz uma pergunta e não deixa eu responder. Vou já terminar, doutor. Por favor. Alguns deputados da bancada parlamentar de alguns partidos da oposição, inclusive até um dos deputados da UNITA, foram incentivando, incitando a violência e acabaram por os jovens arrombarem algumas lojas dos seus concidadãos e colocaram-se numa situação daquela. Mas veja o que é que o governo fez. O governo... Perante a insatisfação popular resultante da situação socioeconómica difícil que as famílias passam, não acredita que iniciativas de convulsões partam do seio da sociedade? Iniciativas de convulsões sociais? Não, eu penso que... de protestos, para ser mais preciso. Não, penso que não. E não por quê? Porque se os partidos políticos da oposição, ou aliás, até diria do ponto de vista geral, se os partidos políticos em Angola jogarem o seu papel, que é o da sensibilização, que é o da mobilização, que é o da conscientização da cultura jurídica, aí nós não teremos... As pessoas não comem palavra. Se os partidos políticos da oposição fizerem o contrário, se os partidos políticos da oposição fizerem o contrário, como por exemplo o incitamento à violência, como é o que a UNITA, por exemplo, está decidida a fazer, aí sim podemos ter situações do gênero, mas o governo poderá garantir que isto não ocorra. Está a ser muito infeliz. Está a ser muito infeliz quando você, na ausência de razão de motivos ou de argumentos, está reiteradas vezes a fugir o tema e acusando os partidos da oposição. Vou lhe dizer uma coisa. Compete a um governo resolver os problemas das pessoas, satisfazer as condições das pessoas, garantir a segurança. E a segurança que se fala não é aquela militar. A primeira segurança tem que estudar o livro da 4ª classe, onde vem a necessidade do homem. A primeira segurança é a alimentação. O vestuário, a habitação. Isto aqui é que se chama segurança. E é o papel exclusivo do governo. Agora, não nos venham aqui a dar desculpas. Morreram 100 e tal pessoas naquela brincadeira que você hoje está a se vangloriar. Está a se vangloriar, porque um governo de 50 não consegue resolver o problema, ok? Estão a morrer pessoas aí por falta de comida, estão a morrer pessoas por falta de medicamentos nos hospitais, estás num bairro sem saneamento básico e você tem que se vangloriar. Por favor, termine. Pois bem, vamos avançar. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,